Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 19/4/2024, o 129º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Este será mais um vídeo especial, que abordará a crise no Oriente Médio. Falaremos do ataque de Israel, que matou oficiais iranianos na Síria, a retaliação do Irã e, hoje, o ataque de resposta de Israel. Como eu já disse em outros vídeos, na guerra, as duas primeiras vítimas são os civis e a verdade. Lembrem-se disso sempre que ouvirem relatos de guerra. A tentativa de controlar a narrativa e, através dela, a opinião pública, transforma tudo numa guerra de mídia e de versões. Os verdadeiros motivos não são mostrados. Vamos olhar os fatos e usar o discernimento isento para ir mais fundo, sem ismos ou fulanização, como é a marca do canal. Olhando fatos sem torcida, sem conhecer os contendores e suas estratégias, notadamente o que não é dito na mídia, fica difícil entender o jogo, compreender os movimentos no tabuleiro. Aqui você vai ver o contexto que não te contaram. Afinal, texto fora de contexto é pretexto. Vamos ver os antecedentes dos atos atuais. Essa crise começou com um estranho ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado, portanto, há mais de 6 meses. Esse ataque, com suas características inusitadas, foi objeto de análise específica aqui nos vídeos 121 e 122. E depois, pontualmente, em alguns vídeos seguintes. Vocês verão como os cheques mates que eu avisei no 122 aconteceram exatamente como eu disse que aconteceriam e estão a produzir resultados em Israel. É fundamental entender que a raiz de certos desenvolvimentos está no fato de Benjamin Netanyahu, conhecido pelo apelido de Bibi em Israel, ser um velho político linha dura e de ter sido, mais uma vez, elevado ao cargo de primeiro-ministro. Cargo este que ele viabilizou ao formar uma coalizão com partidos ultrarradicais no que tange à questão palestina. Ele, Netanyahu, depende desses partidos para governar e não tem uma grande margem de ação. Como eu já mostrei, aqui ele teve vários embates com o judiciário, o que levou a muitos populares protestarem contra ele. Assim, seu governo não é muito popular e formado por componentes partidários com opiniões radicais, estando sua sobrevivência política sempre em constante risco. Esse é um dos panos de fundo que deve permanecer na sua mente ao ver este vídeo para que você possa compreender várias decisões do governo de Israel. Voltando então, após esse ataque do Hamas a Israel, este respondeu com a invasão da faixa de Gaza e um confronto direto com o Hamas. Como toda guerra, esta confrontação tem causado a Israel uma série de problemas, notadamente no campo econômico, com gastos enormes, e na questão da insatisfação popular. Toda guerra que começa vai, no seu início, impulsionada pelo calor dos acontecimentos. É normal, é sempre assim. Mas à medida que o tempo passa, a conta começa a chegar, seja em termos de custos financeiros, seja em vidas perdidas. E aí
aquela empolgação inicial passa. Todos os conflitos são assim, com raras exceções. E se os objetivos propostos no início do conflito não são alcançados com rapidez, a coisa complica muito rapidamente. E é isso que estamos a ver agora em Israel. Vamos lá, vamos entender. O primeiro fato inconteste é que, passados 6 meses, Israel não obteve uma vitória decisiva e definitiva sobre o Hamas, e nem sequer conseguiu libertar a maior parte dos reféns, que hoje, em um número maior de 100, continuam na mão dos Hamas. Alguns, inclusive, presumivelmente já mortos. Estes eram os dois objetivos claros a justificar a invasão da faixa de Gaza, ou seja, vencer o Hamas completamente e libertar os reféns. E eles ainda não foram alcançados. No vídeo 122, eu mostrei como Israel podia estar sendo atraído para uma situação muito difícil, muito perigosa, o que acabou ocorrendo. Para melhor compreensão, vou mostrar o contexto, ou seja, o que aconteceu um pouco antes, no mês passado, de março, e no decorrer deste mês, que ajudou a construir este cenário atual. Vou mostrar também o desenvolvimento e as consequências prováveis. É necessário entender o quadro de forma mais alargada e profunda para captar todos os aspectos que influenciam as decisões, sem perder de vista a composição do governo de Israel, como já comentei. Vamos a mais fatos precedentes, então. Há uma crise de mão de obra acontecendo que impacta o exército israelense. Como um exemplo, e apenas um exemplo, o segundo foi anunciado pelo canal número 14. Neste exemplo, ele noticiou que um veículo de mídia colocou que no dia 3 de março, a unidade do porta-voz do Exército de Israel, liderada pelo tenente-coronel Daniel Hagari, viu uma grande onda de afastamentos. Então, voltando, estou dando um exemplo noticiado pela mídia israelense. Entre os que renunciaram estão o segundo em comando, coronel Butbol, bem como o coronel Moran Ketz e o porta-voz internacional do Exército de Israel, tenente Richard Hesh, o ministro da Defesa israelense, fazendo menção a essa dificuldade de mão de obra e a esse número de saídas do Exército. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, reconhecendo essa crise, disse o seguinte, abre aspas, o Exército precisa de mão de obra agora. Não é uma questão de política, é uma questão de matemática, fecha aspas. Há um pedido desesperado do ministro da Defesa para repor esta mão de obra. E sabemos que está se falando, inclusive, em suspender a isenção de alistamento militar dos judeus ortodoxos. O veículo israelense Inet publicou no dia 1º de março o seguinte, abre aspas, a situação simplesmente não é boa e não corresponde ao mapa de ameaças, fecha aspas. Esta é uma questão vital, pois sem soldados fica tudo muito mais difícil. Com os problemas se avolumando, vozes se levantaram em Israel para dar alguns avisos. Em 2 de março, o ex-vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional, ou seja, uma pessoa gabaritada, o ex-vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Eran Etzion, afirmou que não há soluções militares para as guerras que Israel está travando no sul contra o Hamas e no norte contra o Hezbollah. Etzion disse no canal número 13, um canal israelense, o seguinte, abre aspas,
Não é uma coincidência que o governo não tenha resolvido o problema do Hamas na faixa de Gaza, fecha aspas. E depois, referindo-se ao governo de Israel, ele complementou, abre aspas, criou expectativas irrealistas para a batalha no sul e continua a fazê-lo em relação à frente norte. O público israelita deve perceber isto e acordar das suas expectativas. O governo deve parar de mentir ao público. Fecha aspas. Uma outra pessoa, o analista israelense de assuntos políticos do canal 13, Rafif Drucker, afirmou que afastar o Hezbollah da fronteira era apenas um sonho do qual o exército tinha agora acordado. Os militares israelenses são, abre aspas, agora incapazes de invadir o Líbano e estabelecer um cinturão até o rio Litani, ou de remover todos os elementos do Hezbollah da fronteira, fecha aspas. E que o que está a acontecer em Gaza é uma prova disso, segundo ele, segundo este analista. Vê-se que divergências internas começam a aparecer à medida que a temperatura diminui no fronte. Em 29 de fevereiro, o Wall Street Journal reconheceu que, abre aspas, Israel ainda está longe do seu objetivo de guerra declarado de eliminar o Hamas como uma entidade militar e política significativa, fecha aspas. Um reservista disse a esse jornal que muitos soldados sentem que o exército não tem um plano e se perguntam por que estão lutando. E esse reservista, dando esse depoimento ao Wall Street Journal, concluiu, abre aspas, será muito difícil destruir o Hamas, fecha aspas. Segundo algumas fontes, apesar de ter perdido estimados 6 mil combatentes, o Hamas ainda possui 24 mil combatentes em operação. Do lado israelense, estima-se que um pouco mais de 600 militares morreram, ou seja, aproximadamente 10% da perda do Hamas. Entretanto, essa perda incluiu oficiais altamente treinados e capacitados. A rádio do exército israelense informou no dia 7 de março que 4 comandantes de brigada, 39 comandantes de pelotão, 13 comandantes de companhia, 6 tenentes-coronéis e um oficial do Estado-Maior estavam entre os mortos israelenses. O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Herzi Halev, disse no dia 6 de março, abre aspas, pagamos preços elevados e perdemos líderes e combatentes, fecha aspas. O Ynet, que também é um veículo israelense, acrescentou que mais de 1.400 ficaram feridos desde o início da guerra terrestre, incluindo mais de 300 em estado grave. Muitas famílias estão numa situação emocional e econômica muito difícil. Israel, para que vocês possam entender, não é um país como os Estados Unidos, a Rússia ou a China, que tem população grande e uma economia forte. Toda perda é sentida, porque ainda que a economia de Israel seja pujante, ela é reduzida, assim como sua população. O fato é que os objetivos colocados, como a destruição do Hamas e a recuperação dos reféns sequestrados, não foi ainda alcançado, o que gera desgaste. Eventos colaterais, como a morte de civis, geram ainda mais desgaste. Assim, erros de Israel, como o ataque que matou 7 membros de uma organização de ajuda humanitária, a Cozinha Central Mundial, traduzido para português, é o nome dessa organização. Esse ataque,
que matou voluntários dessa organização, causam danos terríveis à imagem de Israel, a ponto de as IDFs, que são as Forças de Defesa de Israel, suas forças armadas, anunciarem publicamente uma punição aos militares envolvidos no ataque, que vitimou membros desta organização para tentar aplacar a indignação. As Forças de Defesa de Israel, IDF, demitiram 2 oficiais e repreenderam outros 3 pelo seu papel nos ataques de drones que resultaram nas mortes. Em seu comunicado, a IDF diz o seguinte, abre aspas, aqueles que aprovaram o ataque estavam convencidos de que o alvo era agentes armados do Hamas e não funcionários da WCK, que é a sigla da organização em inglês. Continuando, o ataque aos veículos de ajuda é um erro grave decorrente de uma falha grave devido à identificação errada, erros na tomada de decisões e um ataque contrário aos procedimentos operacionais padrão. Fecha aspas, dizia o comunicado das Forças Armadas de Israel. Todavia, o ataque foi usado na guerra de propaganda e causou um forte impacto na opinião pública mundial. Em virtude desse cenário, bastante complicado, irromperam novos protestos contra o governo de Israel no final de março. Esses protestos dentro de Israel. A BBC noticiou que as profundas divisões políticas de Israel estavam de volta, com milhares de manifestantes novamente nas ruas, acrescentando que a guerra reforçou a determinação em destituir o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também conhecido como Bibi. Em Jerusalém, a polícia usou uma substância fétida disparada de canhões de água para afastar os manifestantes que bloquearam a Begin Boulevard, a principal rodovia norte-sul da cidade. Posteriormente, esses protestos, impulsionados pelas famílias dos reféns não resgatados, chegou ao Knesset, o parlamento de Israel. O tumulto aconteceu no Knesset em meio a um protesto contínuo de vários dias liderado pelas famílias das vítimas dos reféns e que estava sendo realizado do lado de fora do Knesset. Mas pela primeira vez, entretanto, os manifestantes invadiram o Knesset durante a sessão e mancharam os painéis de vidro da galeria de convidados com tinta amarela. E eles gritavam, abre aspas, não entrem de férias de verão às nossas custas. Fecha aspas. E uma outra frase que eles repetiam, abre aspas, não haverá recesso até que o último prisioneiro seja devolvido, fecha aspas. Enquanto isso, a segurança lutava para manter esse grupo sob controle. As famílias exigiram que o governo de Netanyahu fizesse um acordo com o Hamas para libertar os restantes dos reféns cativos. Também acusaram Bibi, que é o apelido de Netanyahu, e os seus aliados de tentarem prolongar a guerra para garantir a sua sobrevivência política. Vou repetir o argumento deles. Eles acusaram Netanyahu e seus aliados de tentarem prolongar a guerra para garantir a sua própria sobrevivência política. Lembrem-se, então, do que eu falei no início do vídeo sobre a eleição de Netanyahu e a composição do seu governo. Mais tarde, o protesto tornou-se ainda mais crítico, quando os manifestantes romperam as barreiras de segurança e chegaram à entrada da residência privada do primeiro-ministro Netanyahu. A violência fora da casa do primeiro-ministro, incluindo uma tocha acesa que foi atirada contra um policial montado, motivou uma visita incomum
do chefe da Agência de Segurança Interna, Shin Bet, à casa de Netanyahu. Ele chamou o protesto de fora dos limites e disse que fazia parte de uma tendência preocupante de protesto violento. Esses exemplos dão a vocês o nível de agitação popular que está ocorrendo dentro de Israel. E a questão dessa insatisfação popular não é só nas grandes cidades. Cerca de 80 mil cidadãos israelitas continuam evacuados das suas casas devido à presença do Hezbollah ao longo da fronteira norte de Israel. Então, são 80 mil pessoas sem casa, alojadas provisoriamente e que, obviamente, não estão contentes. Além da falta de mão de obra para as Forças Armadas e dos protestos, tem ainda a questão do financiamento da guerra. A economia de Israel não é grande o suficiente para bancar uma guerra prolongada e ainda com essas dimensões. Para se ter uma ideia, na noite da retaliação do Irã, quando o Irã jogou quase 300 drones e mísseis contra Israel, naquela noite, Israel gastou entre 1 bilhão e 1,3 bilhão de dólares em armas para se defender. Quem estimou isso foi o brigadeiro-general de Israel, Reem Aminoak, numa entrevista ao Ynet News. 1 bilhão a 1,3 bilhão de dólares numa noite. Sirenes constantes, empresas interrompendo suas atividades, famílias perdendo seu arrimo e o Estado consumindo suas reservas tornam o bem-estar da população muito prejudicado, e isso naturalmente faz com que a população comece a questionar o desenvolvimento desta guerra. Israel não tem meios para financiar essa guerra sem o apoio de outros países e grupos, principalmente dos Estados Unidos. E Netanyahu sabe muito bem disso. No dia 7 de abril, Israel concluiu a retirada de suas tropas da parte sul de Gaza, deixando apenas uma divisão. Então, Israel praticamente saiu do sul de Gaza, permanecendo lá apenas uma divisão do exército. Foi alegado o cansaço das tropas e o custo da operação. Muitos se perguntam como Israel vai atingir seus objetivos após essa retirada, uma vez que ali ainda há muitos operadores do Hamas. O fato, como eu mostrei, é que Israel não tem condições de financiar essa guerra e nem efetivo para levá-la adiante por muito tempo, notadamente se ela se expandir para um confronto com o Hezbollah, com uma operação terrestre no Líbano, etc. E se isso ocorrer, abarcando outros atores, como o Hezbollah e o Irã, além dos Houthis, Israel teria sérios problemas de fluxo de capital para financiar essa guerra. E esta é a preocupação principal de Bibi. O tempo é contra ele. Ele precisa de uma solução militar urgente e sabe que sozinho Israel não consegue. Vou repetir para que você fixe. Netanyahu precisa de uma solução militar urgente e sabe que sozinho Israel não consegue. É essencial para ele envolver os Estados Unidos de forma decisiva e direta nesta guerra. Todavia, o governo dos Estados Unidos não parece ter a intenção de se envolver. Assim, esse é outro ponto crítico, o apoio dos Estados Unidos. Biden está em campanha para a presidência e não pode perder o voto dos progressistas americanos, tradicionais votantes do Partido Democrata, e que apoiam majoritariamente a causa palestina. A base do Partido Democrata
é de progressistas que apoiam a Palestina. E Biden não tem como abrir mão desse voto. As manifestações nos Estados Unidos a favor da Palestina foram substanciais e partem dos eleitores de Biden. Ele não pode perder esses votos na reta final das eleições, tendo ainda em conta que Trump está à frente dele nas pesquisas. Esse quadro leva a crer, então, que, provisoriamente, os Estados Unidos parecem estar a fazer uma mudança de posição, notadamente o governo Biden, mudando de posição sobre o conflito entre Israel e o Hamas, notadamente e principalmente sobre o apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O The Jerusalem Post publicou uma matéria no dia 13 de março, dizendo que a administração Biden está tentando derrubar o governo de Bibi, segundo um alto funcionário público israelense. Eles faziam menção nessa reportagem ao relatório anual de avaliação de ameaças dos Estados Unidos, que foi tornado público, e onde está escrito o seguinte, abre aspas, a viabilidade de Netanyahu como líder, bem como seu agrupamento governamental de partidos de extrema-direita e ultra-ortodoxos que prosseguem políticas de linha dura sobre questões palestinas e de segurança, podem estar em dúvida, fecha aspas, escrito no relatório anual de avaliação de ameaças dos Estados Unidos. E o relatório continua, abre aspas, a desconfiança na capacidade de Netanyahu para governar aprofundou-se e alargou-se entre o público e a partir dos níveis já elevados antes da guerra. Esperamos grandes protestos exigindo a sua renúncia e novas eleições. Um governo diferente e mais moderado é uma possibilidade. Fecha aspas. Vou repetir essa parte final que está no relatório da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos. Vou repetir. Esperamos grandes protestos exigindo a sua renúncia e novas eleições. Um governo diferente e mais moderado é uma possibilidade. Fecha aspas. No dia 10 de março, Biden havia feito já comentários numa entrevista à MSNBC, onde afirmou que as políticas de Netanyahu estavam prejudicando Israel. Em sintonia com ele, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, subiu ao plenário do Senado dos Estados Unidos no dia 14 para fazer um discurso no qual lançou dúvidas sobre a atual administração israelense e pediu novas eleições no país. Schumer disse que Benjamin Netanyahu perdeu o rumo e se tornou um dos 4 principais obstáculos para alcançar a paz na região. E ele concluiu referindo-se a Netanyahu, abre aspas, acredito que em seu coração que sua maior prioridade é a segurança de Israel. No entanto, também acredito que o primeiro-ministro Netanyahu se perdeu ao permitir que sua sobrevivência política tivesse precedência sobre os melhores interesses de Israel. Fecha aspas. Ele alertou, então, que as mortes de civis resultantes do conflito em Gaza estão deixando Israel numa posição difícil, ao dizer que essas mortes estão, abre aspas, empurrando o apoio a Israel em todo o mundo para mínimos históricos. Israel não poderá sobreviver se tornar um pária, fecha aspas. Tudo isso dito pelo representante da maioria no Senado dos Estados Unidos, Schumer. Depois ele chegou ao limite extremo de insinuar uma intervenção na política interna de Israel, ao dizer o seguinte: se Netanyahu permanecer no poder e depois
continuar a seguir políticas perigosas e inflamatórias que testam os padrões existentes nos Estados Unidos, então os Estados Unidos não terão escolha senão desempenhar um papel mais ativo na definição da política israelense, utilizando a nossa influência para mudar o rumo atual. Fecha aspas. Sendo Schumer, que é judeu e líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, uma pessoa de peso relevante, essa declaração foi levada muito a sério em Israel. Importante ainda notar que essas declarações estão perfeitamente alinhadas com o governo dos Estados Unidos. O presidente Biden disse ter tido conhecimento prévio do discurso de Schumer e o apoiou dizendo o seguinte, abre aspas, Biden falando, abre aspas, o senhor Schumer fez um bom discurso e acho que expressou uma séria preocupação compartilhada. Vou repetir, expressou uma séria preocupação compartilhada, não apenas por ele, mas por muitos americanos. Fecha aspas. A situação está a um ponto que até mesmo Trump parece estar cansado da abordagem de Bibi, talvez também de olho nos votos para a eleição. Trump, numa entrevista no dia 4 de abril ao apresentador de rádio conservador Huck Haygood, disse que o governo de Israel deveria, abre aspas, acabar com isso e vamos voltar à paz e parar de matar pessoas. Não tenho certeza se estou adorando o jeito que eles estão fazendo isso, porque é preciso ter vitória, é preciso ter uma vitória, e isso está demorando muito. E a outra coisa que eu odeio é que eles lançam filmes o tempo todo. Todas as noites, eles lançam filmes de um prédio caindo. Eles não deveriam estar lançando filmes assim. É por isso que estão perdendo a guerra de relações públicas. Fecha aspas, palavras do ex-presidente Donald Trump. Nesse ritmo, o apoio dos Estados Unidos às ações mais drásticas de Bibi não acontecerá, até porque impacta diretamente no preço do petróleo e, por consequência, na economia dos Estados Unidos. Biden quer isso num ano eleitoral? Claro que não. Biden não quer que ocorra uma crise de petróleo num ano eleitoral, porque isso destruiria a campanha dos democratas. É importante ter isso em mente para entender o ataque do Irã, que ocorreu depois da morte dos generais iranianos, entender o ataque do Irã e a retaliação que Israel fez hoje. Reforçando, então, essa visão de mudança de posição dos Estados Unidos, no dia 25 do mês passado, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou pela primeira vez uma resolução que apelava ao cessar-fogo imediato em Gaza. Foi apresentada pelos membros não permanentes do Conselho de Segurança, que foram 14 países que apoiaram a resolução, enquanto os Estados Unidos se abstiveram. A abstenção dos Estados Unidos enfureceu o governo de Israel, que avisou que não vai cumprir a resolução da ONU e cancelou a viagem de uma delegação a Washington para discutir a ofensiva terrestre que o governo de Netanyahu quer fazer contra a cidade de Rafah. O porta-voz do Pentágono, Kirby, disse o seguinte, abre aspas, continuamos a apoiar Israel enquanto eles perseguem o Hamas, e nada mudou na nossa opinião de que uma grande operação terrestre em Rafah seria um erro, fecha aspas. Então, claramente os Estados Unidos têm se oposto a uma operação terrestre em Rafah. Rafah, na faixa de Gaza. Rafah é uma cidade para onde cerca de 1,5 milhão de palestinos foram
em busca de refúgio das outras partes de Gaza, que estavam invadidas, e é um ponto-chave do conflito entre Israel e a administração Biden. O presidente Biden já pediu a Israel que não conduza incursões militares em Rafah, alertando que fazê-lo seria cruzar uma linha vermelha. Entretanto, Bibi insiste na sua estratégia porque sabe que sua sobrevivência política depende disto. Bibi disse o seguinte, abre aspas, se pararmos a guerra agora, antes de atingirmos todos os seus objetivos, o significado é que Israel perdeu a guerra e não permitiremos isso. Fecha aspas. Fica claro que os interesses do governo dos Estados Unidos não convergem com os de Netanyahu. E aí está a chave para entender o que aconteceu agora. É relevante também salientar que ataques de Israel à Síria não são algo incomum, inédito. Israel frequentemente ataca a Síria, que é um outro país, com um outro governo. No final do mês passado, Israel já havia conduzido seus ataques mais letais na Síria em meses ou talvez até em anos. Os ataques aéreos de Israel foram conduzidos para atingir as profundezas da Síria, na província de Alepo, no norte da Síria, e deixaram mais de 40 mortos, sendo que, supostamente, incluía soldados sírios, militantes do Hezbollah e civis. Bem, esse é o quadro a emoldurar o contexto em que as coisas estão se desenrolando. Assim, chegamos agora ao ataque de Israel aos iranianos que estavam na Síria, mostrando possuir informações privilegiadas da movimentação de altos comandantes iranianos dentro da Síria. No dia 1º de abril, aviões israelenses, operando a partir do espaço aéreo do Líbano, lançaram um ataque que levou à morte ao menos 11 pessoas, dentre elas 7 militares de alta patente da Força Quds, do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, sendo desses o principal oficial, o general Mohammad Reza Zaed. Muitos países, inclusive europeus, condenaram esse ataque por atingir uma área que, hipoteticamente, alegadamente, é diplomática. No entanto, o próprio edifício da embaixada do Irã está de pé e parece não ter sido diretamente atingido no ataque, que atingiu um anexo, um prédio ao lado. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ecoando outras manifestações, reagiu da seguinte forma, abre aspas, condenamos veementemente esse ataque ao escritório consular iraniano na Síria. Consideramos categoricamente inaceitáveis quaisquer ataques a instalações diplomáticas e consulares, cuja inviolabilidade é garantida pelas convenções de Viena relevantes. Fecha aspas. Então, a grande questão é que, se mesmo sendo talvez um anexo da embaixada, um prédio consular que faria parte do complexo da embaixada, portanto, uma área diplomática, que não pode ser atacada segundo a Convenção de Viena. Esse foi um ataque de alto risco, também porque a embaixada iraniana fica ao lado da embaixada canadense em Damasco. Bem, o ataque de decapitação, esses ataques para matar pessoas específicas, chamamos ataque de decapitação. Esse ataque de decapitação visou exclusivamente uma reunião de autoridades militares iranianas de alta patente, fazendo uma reunião na Síria. Sabe-se que o alvo principal foi o general que eu citei, o Mohammad Reza Zaed. Entretanto, outros oficiais também morreram, causando uma grande perda para o Irã.
De acordo com um relato do The New York Times, publicado, os Estados Unidos foram apanhados desprevenidos pelo ataque em Damasco, uma vez que Israel informou Washington apenas momentos antes de acontecer. Segundo relatou o New York Times, após o ataque, o Irã convocou a embaixadora suíça a uma base da Guarda Islâmica e pediu-lhe que transmitisse uma mensagem aos Estados Unidos de que, abre aspas, deveria ficar fora da luta e que, se Israel retaliasse, o Irã atacaria novamente com mais força e sem aviso, fecha aspas. Ou seja, o Irã chamou a embaixadora suíça, disse que ia retaliar, que iria atacar Israel e que os Estados Unidos deveria ficar de fora. E que depois do ataque do Irã, se Israel retaliasse, o Irã atacaria ainda novamente, com mais força e sem aviso. Ou seja, ele já estava naquele momento avisando que atacaria. E se ele tivesse que atacar de novo, o que ele advertia é que atacaria com mais força e sem aviso. Ou seja, deixou claro que retaliaria sem força e com aviso. Segundo várias fontes, os Estados Unidos orientou então o Irã a aguardar a preparação das defesas e atacar posições onde não causasse mortes. Com isso, o Irã safaria a sua cara, não ficaria envergonhado, mas, por outro lado, também não causaria uma escalada da guerra, como desejava Bibi. Não é a primeira vez que o Irã aceita este tipo de acordo. Não é a primeira vez. Quando os Estados Unidos atacaram no Iraque e mataram o principal general da força Quds iraniana, o general Soleimani, em janeiro de 2020, o mesmo combinado foi feito. Naquela época, janeiro de 2020, o Irã retaliou os Estados Unidos, atacando diversas bases deles no Oriente Médio, causando danos materiais limitados, mas sem nenhuma baixa significativa. Na época, 2020, Trump rotulou o ataque de retaliação do Irã de insignificante. E o Irã disse que estava satisfeito e ficou tudo por isso mesmo. Provavelmente, essa mesma lógica estava na mente dos iranianos quando resolveram atacar Israel em retaliação à morte do seu general atual, como foi antes na retaliação ao general Soleimani em 2020. Eles provavelmente pensaram da mesma forma. Então, no ataque do Irã a Israel, seguiu-se o mesmo script, pois a guerra não interessa nem ao Irã e nem aos Estados Unidos. O Irã esperou quase 2 semanas, do dia 1º até o dia 13, e fez um ataque limitado a áreas desertas de Israel. Ele não usou seus mísseis hipersônicos e nem visou armas nucleares de Israel. O Irã ficou 2 semanas avisando que ia atacar, o que é absurdo. E quando fez, a defesa de Israel e seus aliados já estava pronta, conforme o combinado. Segundo informado, o Irã atacou basicamente as bases aéreas de Nevatim e Ramon, no Negev, e um centro de inteligência nas colinas de Golã. Não atacou, por exemplo, Dimona. O brigadeiro-general da Guarda Revolucionária Islâmica, Ahmad Ahatalab, declarou que os compostos nucleares israelitas, abre aspas, estão identificados e a informação necessária sobre todos os alvos está à nossa disposição para responder, fecha aspas. O Irã quis dizer que, se Israel retaliasse aquele ataque como retaliou hoje,
eles poderiam atingir as armas nucleares de Israel, que todos sabem, possuem várias armas, bombas nucleares. Bom, nesse ataque do Irã ao Israel, certamente também aconteceu uma minimização do resultado do ataque. Dificilmente nenhum míssil ou drone dos 300 enviados deixou de passar pelas defesas de Israel. Israel disse que não houve danos relevantes ou baixas, seguindo o modelo testado com os Estados Unidos em 2020. Pelo menos ele teve o cuidado, o Irã, nesse ataque a Israel, o Irã teve o cuidado de não orientar seus mísseis e drones pelo sistema GPS dos Estados Unidos. Já foi um momento, uma oportunidade para também o Irã testar a precisão de seus drones e mísseis, com os seus sistemas de orientação de mísseis, utilizando o sistema chinês de navegação por satélite Beidou, bem como o sistema russo GLONASS. Todavia, o ataque seguiu o acordo e foi apenas para salvar a honra do Irã. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Major-General Mohammad Bagheri, disse após o ataque, abre aspas, nossa resposta será muito maior do que a ação militar desta noite se Israel retaliar contra o Irã, fecha aspas. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hussein, confirmou os entendimentos com os Estados Unidos ao declarar o seguinte, abre aspas, numa mensagem à Casa Branca, anunciamos que a nossa operação seria limitada e mínima e visava a defesa legítima e a punição do regime israelita, fecha aspas. Ou seja, ele reconhece que houve uma troca de informação e a antecipação do que iriam fazer. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse à NBC o seguinte, abre aspas, não buscamos uma guerra com o Irã, não buscamos uma escalada aqui, fecha aspas. O Irã, então, quis dar o assunto por encerrado, como fez em 2020, ao afirmar que as operações do Irã terminaram e que Teherã não tem intenção de continuá-las. Acabou aí o ataque do Irã, um ataque limitado, minuciosamente calculado para não causar vítimas, avisado com antecedência, feitas as devidas esperas para que Israel e seus aliados se armassem e devidamente comunicado aos Estados Unidos. Ok? O Irã esperava que aí acabasse a história, como ocorreu em 2020, como em retaliação à morte do Soleimani, ele atacou bases militares dos Estados Unidos. Agora eu quero lembrar uma coisa a vocês. Quando Israel fez o ataque de decapitação que matou os generais iranianos na Síria, ele não avisou nada. Ele usou o elemento surpresa. Quando em 2020 os Estados Unidos mandou um drone lá no Iraque e matou o general Soleimani em 2020, também fez assim, sem aviso, de surpresa. Por quê? Porque é assim que se faz quando o jogo é para valer. Não tem aviso, não tem demora e muito menos se deixa o outro, seu inimigo, ter o fator surpresa contra ele. Veja bem, sigilo, desinformação e surpresa são essenciais quando é para valer. Ninguém avisa, torna público e ainda fica esperando o outro se armar. Pois é, apesar dos avisos do Irã e dos pedidos dos Estados Unidos, Israel atacou timidamente hoje em resposta ao ataque do Irã. Há alguns dias, Israel já havia sinalizado esse rumo, ele já havia também avisado. Há alguns dias, o Times of Israel
soltou a seguinte notícia, abre aspas, Gabinete de Guerra decide revidar duramente o Irã, mas espera que isso não desencadeie uma guerra regional, fecha aspas. O Washington Post publicou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu às Forças Armadas de Israel que fornecessem opções de alvos, de acordo com um funcionário que estava familiarizado com essas reuniões, que disse que Israel está procurando opções que enviassem uma mensagem ao Irã, mas não causassem vítimas. Houve uma quebra do acordo, em parte, porque o combinado era que Israel não atacasse de volta. Todavia, Israel ainda assim seguiu o script. Ele não usou o fator surpresa, aguardou e também não usou todo o seu poder de fogo, não usou fogo significativo. Ele aguardou quase uma semana, do dia 13 ao dia 19, aguardou quase uma semana para responder e hoje, dia 19, não atacou cidades ou alvos relevantes. Totalmente diferente da forma quando Israel bombardeia a faixa de Gaza, a Síria ou o Líbano. Vou repetir, o bombardeio feito hoje com drones e pouquíssimos drones, sem nenhum míssil, sem nenhuma aviação, foi totalmente diferente de quando Israel bombardeia a faixa de Gaza, a Síria ou o Líbano. Não houve no Irã baixas significativas. Foi um ataque de drones a uma base militar em Isfahan, onde estão estacionados vários F-14 de fabricação dos Estados Unidos, e muitos dos quais já não operacionais, porque não tem peça de reposição, uma vez que os Estados Unidos sanciona o Irã. O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, disse que Israel usou o dinheiro dos Estados Unidos para atacar jatos fabricados nos Estados Unidos. Nenhuma instalação nuclear foi alvo do ataque. O brigadeiro iraniano Siavash, comandante iraniano do exército na província de Isfahan, disse o seguinte, abre aspas, o som estava relacionado com os sistemas de defesa aérea de Isfahan, disparando contra objetos suspeitos. Não tivemos nenhum dano. Fecha aspas. Segundo a imprensa do Irã, por volta das 21h30, o horário lá de Brasília, três drones que sobrevoavam a área de Isfahan foram abatidos. Não houve explosões no solo e não houve ataque com mísseis. As autoridades de Israel permaneceram em silêncio, sem assumir o ataque. Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, que é um dos mais radicais dentro do governo de Netanyahu, Ben-Gvir deixou claro as divisões internas do governo quando publicou em sua conta no X, antigo Twitter, uma única palavra. Ele publicou a expressão hebraica dardalé, que é uma gíria comumente utilizada em campos de futebol para se referir a um chute fácil de defender. E pode ser traduzido também como fraco. Parece que a ala mais radical do governo de Bibi está sendo contida. O ministro de Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que os Estados Unidos foram informados por Israel sobre o ataque no último minuto e que os norte-americanos não têm envolvimento. Ou seja, os Estados Unidos quer deixar claro para o Irã que esse ataque com 3 drones a uma base aérea com F-14 velho lá no centro do Irã foi uma iniciativa exclusiva de Israel, sem a participação dos Estados Unidos. Então, nós percebemos que a contenção feita pelos Estados Unidos
com várias ligações duras aos dirigentes de Israel, surtiu algum efeito. Para registro, ontem, dia 18 de abril, em uma votação no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos vetou o reconhecimento do Estado palestino como membro permanente da ONU. Aliás, a ONU tem se mostrado inservível, não é obrigada a cumprir suas resoluções e apenas 5 países vetam qualquer outra coisa que ela queira fazer. Muito bem. Os pré-requisitos de um ataque bem-sucedido são, então, o sigilo, a desinformação e o fator surpresa. Nada disso foi usado nos ataques do Irã e nem nos de hoje, nos de Israel. Esses pré-requisitos foram a base do sucesso de ataques antigos, como, por exemplo, o desembarque na Normandia na Segunda Guerra Mundial. E também foram a base, como no ataque recente de Israel na Síria, que matou os generais iranianos. Ninguém anuncia que vai atacar e fica dias esperando o seu oponente se preparar. A intenção é clara. Claro que tudo isso pode mudar se um catalisador ocorrer. Os DGs querem a guerra. Vou repetir. Os DGs precisam da guerra. Mas antes, o atual governo dos Estados Unidos precisa ganhar as eleições. E este é o dilema. Eles precisam do caos, como quem viu o vídeo 126 sabe. Quem notou a lógica do jogo no 126 entendeu que eles precisam do caos. Logo, a guerra é um catalisador importante para os DGs. Mas o risco de perder as eleições é muito alto. E eles estão agora a moderar, a medir seus passos. Os pontos-chave nessa equação, dessa crise do Oriente Médio, são os seguintes: a eleição nos Estados Unidos e o preço do petróleo. Biden não pode abrir mão dos votos da esquerda e perder a eleição. Por outro lado, se uma guerra séria acontecer, que prejudique o abastecimento de petróleo, levando o preço do barril para, por exemplo, $200, a economia dos Estados Unidos estaria irremediavelmente comprometida. Quero lembrar aos senhores que Biden acabou com as reservas estratégicas dos Estados Unidos, em grande parte. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos hoje só têm reservas estratégicas para 17 dias. Uma crise de petróleo, com uma crise de abastecimento, esse petróleo não vindo do Oriente Médio para os Estados Unidos, o preço do barril disparando causaria uma situação de caos nos Estados Unidos, o que também levaria Biden a perder as eleições. Ambas as questões levam o governo atual dos Estados Unidos a não apoiar Netanyahu na busca de uma guerra. Por outro lado, Netanyahu precisa desesperadamente de uma vitória militar que Israel não pode obter sozinho. Sem os Estados Unidos, ele tem sua força completamente limitada, incapaz de lutar contra seus inimigos, e o tempo joga contra ele. Vou repetir essa questão, que é muito importante. Netanyahu precisa desesperadamente de uma vitória militar urgente, e ele não pode consegui-la sozinho. Sem os Estados Unidos, ele tem sua força completamente limitada, incapaz de lutar contra seus inimigos, e o tempo joga contra ele, Netanyahu. Ele precisa atrair os Estados Unidos para esta guerra de qualquer jeito. O que ele fará, então? O que ele fará à medida que seu desespero cresce? Muito provavelmente, criará um gatilho para impulsionar um catalisador decisivo. Neste momento, não convém ao Ocidente e à OTAN
abriram uma nova frente de guerra com múltiplos adversários. A frente da Ucrânia já exauriu os seus estoques de munições e está testando duramente suas capacidades, seja da OTAN, seja do Ocidente como um todo, que estão exauridos no campo das munições e de outras capacidades de guerra. Para vocês terem uma ideia, recentemente, a fragata Frame, da classe Aquitânia, uma fragata da França, precisou sair rápido da zona de confronto com os Houthis no Mar Vermelho por falta de munição. Abrir uma segunda frente no Oriente Médio seria muito perigoso, pois a China poderia usar a oportunidade e abrir uma terceira frente para a OTAN e os Estados Unidos, invadindo Taiwan. O Ocidente não conseguiria lutar em tantas frentes. Está tudo muito claro, mas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para quem quer entender, para quem aplica o seu discernimento com imparcialidade na análise dos fatos. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo de finalização. Um grande abraço.